Ok, sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês número 25. Aula de inglês número 25. Aqui estou eu. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sei que as pessoas ainda vão chegando aqui, mas nós vamos já começar. Deixem só lembrar mais uma coisa. E eu vou repetir isto também daqui a pouco na aula. Mas lembrar isto. Quem tem dúvidas ou comentários, é muito bom utilizar o chat. Porquê? Porque a parte mais importante do trabalho de praticar inglês, a parte mais importante, não sou eu que faço. A parte mais importante de praticar inglês, de melhorar o inglês, são vocês que fazem. E aqui, na nossa aula de sábado, eu estou a ajudar o vosso processo. Então, ao longo do vosso processo, vocês vão certamente ter dúvidas, encontrar coisas interessantes, e tudo isso vai enriquecer aqui a nossa aula. Portanto, coloquem, sim, as vossas dúvidas. Às vezes, há pessoas que dizem assim, mas se eu colocar as minhas dúvidas todas, vou monopolizar a aula. Se eu colocar as minhas dúvidas todas, eu vou tomar conta da aula. E depois essa pessoa acaba não colocando dúvida nenhuma. Ou seja, ou coloca todas ou não coloca nenhuma. Certamente há um meio termo. Um meio termo melhor. Então, vou aqui, há pessoas a tentar entrar na aula que não estão conseguindo. Há um termo melhor, há um meio termo para encontrar. Eu vou encontrar aqui, vou colocar aqui o link. A aula é aqui. Aqui que está a aula. Venha. Venha para a aula. Ok. Mais uma pessoa aqui a tentar entrar. E aqui, não consegue. Ok, entre aqui. Tente novamente. Ok. Very good, very good, very good. Good, 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 good. Hello. Ok, Mongaguá, Sônia. Very good. Welcome. Good, good, good. Ok. Então, coloquem as vossas dúvidas. Coloquem as vossas dúvidas. Qualquer pessoa pode entrar nestas aulas. Hoje é a aula 25. Nós aqui ao sábado, nós não estamos seguindo um livro, não estamos seguindo um modelo. Nós estamos tão habituados àquele modelo das aulas, da escola, e então se a pessoa entrar no meio do ano já perdeu tudo. Não é isso que estamos a fazer aqui ao sábado. Aqui ao sábado eu estou pegando em vocês pela mão e estou ajudando o vosso processo, o vosso próprio processo. Então nós vamos trabalhar coisas do inglês, eu vou dar dicas para a vossa prática, vamos aprofundar alguns assuntos de modo que todos possam usufruir alguma coisa. Então fiquem comigo, mesmo quando estivermos no momento da aula que seja mais básica, eu garanto, seja qual for o ponto em que você esteja no seu inglês, mais avançado, mais intermédio, mais inicial, você vai ter algo a ganhar aqui com as aulas de sábado e seguindo o passo a passo. Okay? Vamos começar a nossa aula aqui com um dos chats, um dos quizzes da semana. Todos os dias, lá no... Obrigado, Sónia. Todos os dias lá no Instagram, eu coloco uma pergunta. Todos os dias. Uma pequena dúvida de inglês. Umas mais fáceis, umas mais difíceis. Mas o bom de colocar ali a dúvida é que quando a pessoa clica numa das opções, vai aparecer logo qual é a opção que está correta. Portanto,
vai acontecer duas coisas. Ou a pessoa aprende, ou a pessoa erra. Não é? Ou a pessoa acerta, ou a pessoa aprende. Melhor assim, melhor assim. Ou a pessoa acerta, ou a pessoa aprende. Mas vale a pena fazer o quiz sempre. Então, muito bem. Sejam todos bem-vindos, pessoas que entretanto chegaram. Amanda, hello, hello. Dineia, hello, hello, Dineia. Very good. Fabiana, hello. Good to see you, good to see you. Todos os outros. Muito bem. Então, um dos quizzes desta semana era este. Tinha esta frase. Eu vou ler a frase. Nobody knew that one day he, depois faltava ali uma palavra, be rich. Okay? Nós vamos traduzir aquilo que nós sabemos. Então, nobody, e quando eu leio as coisas, quando eu falo em inglês, ok, very good, ok, Sónia, estás a dizer resposta C. Maybe, maybe not. Talvez sim, talvez não. Maybe, maybe not. Let's see. Vamos ver. Quando eu falo as coisas aqui em inglês, o objetivo é nós também nos imaginarmos a dizer essas coisas. Praticar a pronúncia. Prática. A Amanda diz que é A. E este quiz, eu escolhi este quiz para aprofundar aqui com vocês hoje, porque este quiz deu polémica na semana. Deu polémica, é verdade. Rafael diz B. Hello, Rafael. Diz B, ok? And Sandra diz B, ok? Está aqui a ganhar aqui a discussão. Ainda bem que esta aula é online, então não há briga física, não é? Há apenas briga virtual, ok? E ficamos todos... ok. Beatriz... quem é que estava sem som? Era a Beatriz. Beatriz, mas já está escutando, sim? Beatriz, deixa eu ver aqui. Beatriz, não, Beatriz está sem som. Ok. Então, vou escrever aqui para a Beatriz. Beatriz, tente sair e voltar a entrar. Ok. Very good. Very good. Então, nobody, ninguém. Nobody, ninguém. Ninguém. Agora aqui a palavra knew. Já agora, a letra K não se lê. Okay? Isto é o passado de know. Ok? Então, know é saber, como vocês sabem. Saber, verbo saber. Know. Knew é passado. Então ninguém sabia. Ok? Ninguém sabia. Também pode ser soube. Né? Hoje eu sei, ontem eu soube. Então, mas aqui dá para traduzir também sabia. Okay? Ninguém sabia ninguém sabia que, ok, vamos ver se a Beatriz consegue. Ninguém sabia que one day, ninguém sabia que one day, pois é, Beatriz não está conseguindo mesmo. Não consigo ajudar a Beatriz. É mesmo aí. É mesmo aí do seu equipamento. Ok. Eu quero muito que vocês consigam todos participar, por isso é que eu fico aqui a gastar este tempo para que as pessoas consigam. Ok, very good. Ninguém sabia que one day, um dia, ele, e depois falta aqui a palavra, não é? E be rich é ser rico. Rich é rico, rich. Vamos depois ajustar, ok? Então aqui a dúvida é will. O que é will? Will é o futuro. É o futuro simples, ok? Exatamente, né? Aqui a tradução, o que falta ali seria poderia, ok?
Ou seria. Poderia ou seria. Ok? Então, will é o futuro. Então, will be, neste caso, né? Se faltasse ali o will be, né? Se fosse ali will be. Qual é a tradução de will be? Will be é será. Okay? Will be é será. Porque will faz o futuro simples. Okay? Então, será que esta frase vai ficar bem assim? Ninguém sabia que um dia ele será rico. Nós não dizemos isto. Ninguém sabia que um dia ele será. Nós não dizemos isto. O que é que nós dizemos? Para usar o verbo be, que é be rich, que é ser rico. O que é que nós dizemos? Nós não dizemos ninguém sabia que um dia ele será rico. Não. O que é que dizemos? Nós dizemos assim, ninguém sabia que um dia ele seria rico. E temos aqui este condicional. Pois é, Marcionita, seria. Temos este condicional. Não é? Bernarda, entretanto, entrou. Welcome, welcome. Beatriz continua sem conseguir escutar. I'm sorry, Beatriz. Ai, ai. Então, como é que eu faço o condicional em inglês? Aqui está a dúvida. Então, o condicional em inglês eu faço com would. É assim que eu faço condicional. Então, se will be é será, would be é seria. Então, would, se eu colocar would be, fica automaticamente seria. Okay? Would be, automaticamente é seria. Então, se eu colocar ali, nobody knew that one day he would be rich, e vou sublinhar aqui o would, então a tradução é, ninguém sabia que um dia ele seria rico. Would be. E esta coisa do would, claro que would to não é, porque nunca seria would to be, nunca seria, não existe would to be. Então, e going be também não existe. Também não poderia ser going be. Isto discorrendo aqui as hipóteses. Não existe would to be rich, não existe would to be, não, é sempre would mais o verbo simples, sem to. Depois do would, vem sempre o verbo simples, sem to. Okay? E going, já agora, going tem sempre que ser going to. Então nós eliminamos logo o C e D. Agora, esta coisa do condicional é interessante. Exatamente. A Françoise disse, posso tentar com outro verbo? Isso, podemos tentar. Então, se eu disser assim, eu sabia que amanhã comeria queijo. Eu sabia que amanhã comeria queijo. Eu sabia. Eu estava convencido que amanhã eu comeria queijo. Como é que fica então? Eu sabia que amanhã comeria queijo. Então, I knew, não se leu cá, I knew that amanhã, tomorrow, comeria queijo. Okay? Eu sabia, I knew that tomorrow. Agora é I, porque é eu, I. O inglês precisa da pessoa, I. Então, qual é o verbo comer? Qual é o verbo comer? É eat, exato. Então, comeria, automaticamente, would eat. Como é que é queijo? Nós sabemos, cheese. I knew that tomorrow I would eat cheese. Ariane. Então é isso. Caminhar, walk. Caminharia,
would walk. Olha, o verbo saber, que nós trabalhamos aqui já, saber é know, saberia, would know. Okay? Muito fácil. E assim eu aprendo a fazer o condicional, assim rápido, muito rápido. Okay? Outro verbo, beber. Drink. Beber é drink. Beber. Drink. Beber. Beberia. Would drink. Would drink. Mas tem ali um L. Would. Não se pronuncia o L. O L é mudo. Would. Would. Então não se lê o L. Would. Would drink. Okay? Uma dúvida. Posso usar o would like para pedir algo em um restaurante? Boa questão. E nós ouvimos isso. Então, gostaria de um café, por favor. E usa-se o would like nessas circunstâncias. Então, I would like... Como é que é um café? A coffee, please. Coffee. I would like a coffee, please. Okay? Eu gostaria. E é muito mais simpático de I want a coffee. Não é? Eu quero. Não é assim. I would like a coffee. Eu gostaria. Okay? O verbo fazer. I would do. Eu faria. Exatamente. Eu faria. Eu would do, Amanda. Very good. Assistiria à série. Very good. Assistir a uma série ou assistir a um filme em inglês é to watch. Okay? Então, to watch a show, porque em inglês a gente quando quer falar de uma série, em inglês diz a show. Marco, mas existe a palavra series. Existe. E até se aplica para série de TV, série de Netflix, mas o mais comum na vida real é utilizar show. Então, to watch a show é assistir a uma série. Okay? Então, amanhã eu assistiria, assistiria uma série, que é a pergunta, assistiria à série. Então, assistiria, que é a pergunta da Marcionita, assistiria à série. E vocês já sabem a resposta, não é? Would se for eu, I would watch the show. Eu assistiria à série, fica I would watch the show. I would watch the show. Yes, Sonia was right. Sonia was right the first time she answered. E aqui não utilizaríamos o in. Okay? I was right the first time. Okay? Quem está aqui a olhar para o chat sabe o que é que eu estou a dizer. Very good. Verbo fazer, to do, é isso mesmo. Very good. Hello, Janaína. Hello. Good to see you, Janaína. Very good. I'm very happy you are here. Hello. Esta pessoa que está aqui a dizer hello, everyone. Na minha tela aparece só como Zoom. Não tem o seu nome. Então, se quiser colocar o seu nome, dizemos hello. Okay? No problem, Janaína. No problem. Maida. Hello, Maida. Very good. Nice to see you here. Excellent. Very good. A Janina disse assim, sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Desculpem por eu estar atrasada. Sorry, I'm late. E em inglês, olha a continuação, se isto for a pessoa A diz assim, sorry, I'm late. A pessoa B vai dizer assim, super comum em inglês, super, ok?
Vai dizer assim, better late than never. Better late than ever. Better late than ever. Ok? Que é melhor tarde do que nunca. Melhor tarde do que nunca. Better late than never. Better late than never. So, no problems, Anaína. Better late than never. Better late than never. Is it correct to say hello everyone or everybody? Oh, good question. Ok? Então, primeira coisa. A Marcionita descreveu assim: It's correct to say. E depois ela fez a pergunta dela. Só uma observação. Nas perguntas em inglês, nós trocamos a ordem das palavras. Então, esta pergunta tem que ser assim, em vez de It is correct to say, porque isto é afirmação, isto é a ordem das palavras das afirmações. It is correct to say. It's, que é a contração de it is. Na pergunta, trocamos a ordem das palavras. Então fica Is it correct to say? E esta é a pergunta. Question. Okay? Então, is it correct to say? E a pergunta era, is it correct to say hello everyone or hello everybody? Hello everybody. Hello everyone. Eu ouço as duas formas serem utilizadas. Até vou tomar nota para ver se alguém tem alguma coisa escrita sobre este assunto. Everyone. Porque as duas formas são utilizadas. Everybody. Everybody. Hello everyone. Hello everybody. Eu diria hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Seria a minha tendência para dizer hello everyone. Mas eu não consigo dizer neste momento que everybody está incorreto. Hello everybody. Hello everyone. Parece-me que para falar com as pessoas, nós devemos dizer hello everyone. E o everybody é quando estamos a falar das pessoas. Mas eu preciso de confirmar isto. Eu não quero só dizer uma coisa sem ter a certeza do que estou a dizer. Mas por enquanto, vamos dizer que está tudo correto, Marcionita. As duas formas são aceitáveis. As duas formas. No problem. Ok. Eu quero ver aqui uma coisa convosco antes de ver outras coisas, porque eu quero muito ver este assunto convosco. É uma pergunta, é uma afirmação ou está na afirmativa? É a mesma coisa, afirmativa. Okay. Que é o seguinte. Esta semana nós tivemos um assunto, num dos vídeos do Instagram, tivemos um assunto. E o assunto era, deve-se dizer on the weekend ou deve-se dizer at the weekend? E nós vimos ali que ambas estão corretas. Okay? Então, ambas estão corretas. Ambas estão bem. Ambas estão corretas. Okay? O que nós vimos era que on the weekend é mais American English. Então este é mais American English. E fiquem comigo, porque eu tenho um objetivo para falar deste assunto. At the weekend é mais British. Inglês britânico. British English. Okay? Então, ambas estão corretas porque ambas significam no fim de semana. Okay? On the weekend or at the weekend, ambas estão corretas porque significa no fim de semana. Okay?
O que é que nós aprendemos também sobre este assunto? Aprendemos que o que não se pode nunca... Ah, Beatriz consegue escutar agora, Beatriz? Que bom, que bom. Estou aqui a ver na minha tela que a Beatriz está com som, aparentemente. E isso deixa-me muito feliz. Deixa-me muito feliz. Que bom. Ahm, o que nós aprendemos é que nunca se deve dizer in the weekend. Okay. In the weekend está incorreto. Nunca é in the weekend. Okay. Vamos pensar aqui num exemplo para utilizarmos on the weekend or at the weekend. Podemos dizer assim, a aula de inglês é no fim de semana. A aula de inglês é no fim de semana. Como é que eu digo a aula de inglês é no fim de semana? Pensem comigo. A aula de inglês é no fim de semana. The English class is on the weekend. Ok. A aula de inglês é no fim de semana. The English class is on the weekend. E, se fossem mais para Inglaterra, né? Há aqui alguém na aula que vive na Europa. As pessoas que vivem na Europa convivem mais com o inglês britânico. As pessoas que vivem aqui no Brasil convivem mais com o inglês americano. Eu prefiro ensinar o inglês americano aqui para as pessoas do Brasil, porque aqui no Brasil as pessoas convivem mais com o inglês americano. Estamos aqui no continente americano. E às vezes eu vejo cursos de inglês aqui no Brasil que é com inglês britânico, que acho um pouco fora de sítio, porque aqui estamos muito mais próximos de um inglês mais americano. Qual é que é correto? É inglês britânico ou inglês americano? Não há correto nessas situações. Okay? A mesma coisa seria o mesmo que nós disséssemos o que é correto? Português de Portugal ou português do Brasil? Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, que eu não vou partilhar com vocês aqui. Não, a verdade é que não há correto ou incorreto. É apenas diferente. Okay? Há muitas mais pessoas a falar inglês americano. Muitas mais. Da mesma maneira que há muitas mais pessoas a falar português do Brasil. São algumas mais, bastante, muito mais. Então, o inglês que eu ensino é inglês mais American, on the weekend. Okay? The English class is on the weekend. Okay? Agora, por que eu falei deste assunto? O nosso objetivo aqui com as aulas de inglês é vocês falarem inglês, praticarem inglês. Então, quando eu faço um vídeo, como este vídeo do On the Weekend or At the Weekend, quando eu faço um vídeo, ok, British English is harder. A Amanda diz, British English is harder, que é o inglês britânico, é mais difícil. É possível, é possível. Em algumas coisas é mais fácil, porque eles pronunciam aquele inglês mesmo correto, britânico. Há inglês britânico que tem sotaques muito difíceis de entender. Mas o inglês britânico, assim, proper English, o inglês corretinho britânico é fácil de entender em algumas coisas, mais fácil do que o inglês americano. Mas o objetivo é vocês conseguirem explicar isto em inglês. E no processo de vocês conseguirem explicar, vocês vão aprendendo a formar frases, vocês vão conseguindo
lembrar de estratégias, de formar as frases, vocês vão aprendendo para nunca mais se esquecer algumas estruturas. Então, todo este trabalho de vocês explicarem as coisas é ouro. E eu quero que vocês expliquem isto em inglês, já. Mesmo que seja de uma forma básica primeiro, mas qual é o objetivo? O objetivo é eu conseguir formar algumas frases, colocar essas frases juntas para eu explicar estas coisas em inglês. Eu preparar-me para falar inglês. O nosso objetivo é falar inglês, não é? Mais do que aprender inglês, o nosso objetivo é falar inglês. Concordam comigo? Concordam comigo? O que vocês querem é entender quando falam convosco e vocês querem conseguir falar inglês. É isso que vocês querem, não é? É isso que nós queremos aqui. Yes, of course. Yes. Of course. Claro. Então, esta explicação, aquele videozinho que o Mark faz lá no Instagram, aquilo é para servir de inspiração, mas vocês precisam imaginar que são vocês que estão ali a falar. E vocês conseguem. Eu às vezes, yes, of course. Yes, Beatriz. Yes, Sónia, of course. E eu às vezes digo assim, vamos falar inglês e temos que sair, temos que nos arrancar daquele paradigma da escola, que é na sala de aula que vamos aprender. Não é. É praticando que nós vamos aprender. Então, vamos formar aqui, vamos fazer aqui o trabalho que vocês vão fazer no vosso dia-a-dia, é pegar nestes vídeos, formar 3, 4, 5, 6 frases vossas, frases do vídeo, ou simplificando às vezes um pouco, para vocês conseguirem explicar as coisas. Mas tenham uma imagem, façam uma imagem mental em que vocês estão ali a falar. São vocês que estão ali a falar. Okay? Very good. Everyone. Everyone, cada um. Everyone. Ok. Por isso é que eu estava ali mais com a tendência para dizer everyone. Ok. Does it help you? Okay. Yes, thank you. Thank you very much for your help. Thank you, Beatriz. Thank you. Very good. Então, que frase é que eu posso dizer aqui? Então, vou aqui puxar isto para baixo para não nos confundirmos. Ok. Então, primeira frase, eu vou dizer assim, mais correto dizer on the weekend or at the weekend. Okay? Eu posso fazer esta frase. É mais correto dizer on the weekend ou at the weekend. Então posso fazer esta frase. Okay? Como é uma pergunta, eu aqui estou a formar uma pergunta. Então, como é uma pergunta, eu vou fazer aquilo que já combinámos atrás. Vou trocar, porque eu sei que vou dizer it is. It is. Se for afirmativa. Mas se for pergunta, eu troco. Então fica is it? Então, qualquer pergunta com o verbo to be neste caso, is it? Eu já posso lembrar disto. Is it? Ok? More correct to say. Dizer, to say. Is it more correct to say on the weekend or at the weekend? E já tenho a minha primeira frase. E eu posso trabalhar esta frase. Posso repetir pela repetição. A repetição é a nossa amiga. Pela repetição, nós não só memorizamos pela repetição. Pela repetição eu vou consolidar, eu vou interiorizar, eu vou trazer para o meu interior mais profundo
através da repetição. Is it more correct to say? Is it more correct to say on the weekend or at the weekend? E já tenho aqui uma boa introdução para a minha apresentação. Agora tenho aqui esta frase, em que eu vou dizer ambas estão corretas. Como é que é ambo? Ambos ou ambas. É both. Both. E termina em TH, por isso ajuda-me também a praticar o TH. Both. Okay? Both. Both are, não é? Porque é o plural verb to be. Are. Very good, Marcionita. Both are correct. Okay? Both are correct. Então, eu vou dizer assim. Vou trazer isto aqui para baixo. Vou copiar. Para dizer assim. On the weekend é mais American English. On the weekend é mais American English. E at the weekend é mais British English. E tem aqui duas frases boas. Ok? Então tenho on the weekend, já está em inglês. On the weekend é mais is more. Mais é more. Is more American English. O bom disto, de fazermos este trabalho, é que nós vamos descobrindo que muitas dessas coisas nós já sabemos. And, at the weekend, is more British English. British English. Okay? Então, tenho já estas duas frases. On the weekend is more American English, and at the weekend is more British English. Outra vez. On the weekend is more American English, and at the weekend is more British English. Good. Very good. E agora eu posso dizer assim. Nunca se deve dizer in the weekend. E isto é importante. Muito bem, nunca deve-se dizer. Okay? Então, aqui o deve-se, temos aqui um neutro, temos aqui um sujeito subentendido. E então, aqui em inglês, vamos trazer isto para o você. Você nunca deve dizer. Fica muito mais fácil assim. Okay? Então, sempre que for assim, não se deve, não se pode, não se, etc., vou sempre colocar o you. Você não deve, você não pode. Entendem? Se for assim um indefinido, um sujeito indefinido, eu vou colocar o você em inglês. E fica... também pode ser o we. Também pode ser. Não é incorreto ser o we. Ok? Mas o you tem mais força. Ok? Então, you... dever. You should. Ok? E há um vídeo que eu fiz, acho que é hoje até que está. O vídeo é de hoje e é sobre o should. Quem não viu ainda pode ir lá no Instagram ver. É sobre o should, o vídeo de hoje. Então, you should... Como é que é nunca? You should... we don't, ok? We don't say. Nós não falamos. Mas aqui é nunca. We should never, ok? We should never say... Okay? Então, nunca devemos dizer, ou você nunca, aqui eu pus você nunca
deve dizer, okay? You should never say in the weekend. You should tem a ideia de um conselho que se dá. Algo que é aconselhável. Okay? Então, a pergunta da Marcionita é boa. Então não seria shouldn't. O shouldn't é a contração do should not. Eu nunca digo not e never, porque aí seria uma dupla negativa. Okay? Então, nunca seria shouldn't, por causa do never, para não ficar dupla negativa. Porque eu quero dizer nunca, então nunca já é negativa. Então, sempre que eu tenho never, não precisa colocar na negativa. Okay? Então, you should never say in the weekend. Okay? Então, eu aqui posso dizer assim, por exemplo, e aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, a aula de inglês é no fim de semana. Então aqui vou dizer, por exemplo. Como é que eu digo, por exemplo? For example. For example. The English class is on the weekend. E tenho aqui um texto todo, um texto bonito. O que eu posso fazer com isto agora? Eu posso juntar isto tudo. Bernarda, utilizando o it onde? Utilizando o it onde? Vamos arranjar o melhor lugar para utilizar o it. Então, vamos juntar isto num único texto. Então, vou juntar este. Vou juntar este, mais este. Depois juntamos este. Todo o nosso trabalho de inglês vamos juntar num único texto. Espera aí, vou começar de novo. Aqui. You should never say in the weekend. E depois temos um exemplo. E vamos juntar aqui tudo num único texto. Okay? E temos então aqui o nosso texto para praticar. E depois de fazer este trabalho, e reparem, dependendo do nível de inglês que vocês estão, o bom de usar esta metodologia é que isto é completamente ajustável ao vosso nível de inglês. Por exemplo, uma pessoa de nível avançado, depois de entender a questão, at ou on, nunca usar o in, the weekend, a pessoa, muitas destas fases, a pessoa de nível avançado, nem vai passar por muitas destas fases. A pessoa de nível mais básico, ok, já estou a ver, Bernardo. A pessoa de nível mais básico vai ter de fazer um trabalho de repetição, vai ter que copiar as frases para o papel, as frases em inglês, para poder praticar a questão do writing também. Então há todo um trabalho que pode ser feito para passar tempo com o inglês, mas que pessoas de qualquer nível podem fazer. As frases de alguém de nível mais básico serão diferentes das frases de alguém de nível mais avançado, porque a pessoa de nível mais avançado já vai acrescentando outras coisas, mas qualquer pessoa, como é que se desenvolve o inglês? Praticando o inglês. E aqui eu estou-vos a dar uma forma de vocês praticarem o inglês. Então, lendo aqui a nossa apresentação, fica assim. Is it more correct to say on the weekend or at the weekend? Both are correct. On the weekend is more American English, and at the weekend is more
British English. You should never say in the weekend. For example, the English class is on the weekend. Okay? E depois de eu praticar, eu vou fazer isto sozinho, sem ler. E vou praticar sozinho, sem ler. E depois posso fazer um vídeo de eu a dizer estas coisas. O que é que isto vai fazer? As coisas vão fixando. E é assim que aceleramos os resultados no nosso inglês. Agora, imaginem, alguém está praticando para uma entrevista de emprego. Então vai preparar coisas sobre a sua entrevista de emprego. Alguém está se preparando para fazer uma viagem. Eu vou pensar numa situação de viagem e vou praticar como o Mark ensina. O bom de quando isto começa a ser entendido é que podemos pegar nisto e praticar qualquer assunto que eu quiser praticar. Nunca usar in the weekend. Como é que eu posso usar ali o it? You should never say. You should never say. Aqui não fica bem não fica bem o it. O it vai sempre substituir alguma coisa. O it é um pronome, então é usado em lugar do nome. Então, eu aqui podia fazer uma segunda frase, depois de eu dizer You should never say in the weekend, e depois posso substituir esta frase por um it. Então, eu considero que esta frase é o meu nome e vou substituir com o pronome it. Então podia dizer, portanto, nunca permitam isto, só para nós entendermos. Nunca diga ela, que é a frase. Okay? Portanto, nunca diga ela, a frase. Que nós dizemos que nós nunca a diga. Okay? Nunca diga ela, nunca diga. Então, portanto, so, never say it. Never say it. Nunca utilize essa frase. Never say it. E aqui podemos usar um it. Okay? Mas só colocar um it aqui na frase, sem ser para substituir alguma coisa, porque o it vai sempre referir-se a alguma coisa. Okay? Até uma coisa boa para nós lembrarmos que quando eu vejo um it, eu posso sempre pensar, este it veio substituir o quê? Ou este it se refere ao quê? Porque o it vai sempre referir a alguma coisa, porque é um pronome. E muito bem, fizemos aqui o trabalho. Ou seja, o que é que eu quero ver mais e mais? O que é que eu quero ver vocês fazerem mais e mais? Eu quero ver vocês a prepararem as vossas próprias apresentações destes temas ou de outros temas que vocês quiserem, mas preparem, falem inglês, tragam o inglês cá para fora. Não fiquem à espera de uma suposta oportunidade de conversação. Não, preparem essa oportunidade de conversação para que quando ela chegar, vocês tenham alguma coisa para falar. E isso se prepara assim. Eu vou preparar-me para falar. Eu quero estudar para falar. Eu aprendo para falar. E então, como eu estava a dizer, nós aqui usamos os vídeos sobre estes temas da gramática e da metodologia. Eu utilizo utilizamos estes videozinhos para nós praticarmos. Que eu acho que é ótimo, porque ao mesmo tempo que eu aprendo estas dicas, umas dicas que eu uso para sempre no meu inglês,
ao mesmo tempo que eu aprendo as dicas, eu vou praticando o inglês. Por isso eu acho que é uma conjugação fantástica de coisas. Ou seja, eu estou praticando inglês, aprendendo inglês ao mesmo tempo. Okay? Mas, como eu disse, podemos fazer isto com qualquer tema que nós quisermos. Okay? A Sónia escreveu: I want to talk as much as possible in English. Olha aqui a pergunta, atenção à pergunta, é que é o contrário. Is it correct? Nas perguntas, a gente troca a ordem das palavras. Não se esqueçam. Is it correct? Está certíssima, Sónia. Parabéns. I want to talk as much as possible in English. That is fantastic. Yes, it is correct. A afirmativa, it is correct. A negativa, a question, a pergunta, is it correct? Okay? Olha aqui, uma coisa que a Amanda estava a dizer há pouco, do British English em algumas coisas ser muito mais difíceis, mas noutras coisas, como a pronúncia, vai facilitar um pouco. Porque aqui, olha aqui este exemplo. O British English iria dizer assim, it is correct. O British English, it is correct. Aqui o it, bem pronunciado. Qualquer T assim no meio das palavras ou das expressões, o British pronuncia bem aquele T. It is correct. O americano, it is correct, it is correct. Então o T do meio das palavras ou do meio das expressões, aquele T, fica perdido para os americanos. Vira um R. Por exemplo, a palavra pequeno, que é a palavra little. Ouviram eu pronunciar little? Vou escrever aqui. Pequeno. Aqui em baixo. Pequeno. Pequeno. Uma das formas de dizer pequeno, okay, é esta palavra. Okay? O britânico diz little. Little. Aquele T está ali. Little. Little. O americano, little. Little. Parece um R, little. Uma coisa enrolada. Então é mais despachado o americano. Little. Little. Okay? Povo, coloquem as vossas questões. Okay, another question. Good, Elizabeth. Good. But here we have a question. Okay. Okay. Then. Okay. Okay. Yes. Elizabeth, espero a pergunta. Enquanto, depois da Amanda, my little sister. Exatamente, é uma boa questão. É uma expressão. My little sister é uma expressão. Então, a minha irmã menor, little, mais pequeno. My little sister, a minha irmã pequena, minha pequena irmã. Não é que a irmã é menor em estatura. Né? E há aqui pessoas que têm a dor de irmãos mais novos que são mais altos do que vocês. É uma expressão, então ficou mais nova. My little sister é a irmã mais nova. É verdade. We should say, it is correct. Is it correct? Exatamente. É isso mesmo. We have a question. Is it correct? É isso mesmo. Acho que essa é a questão. É a troca das palavras. Not it is correct. Exatamente. É a pergunta. Então fica is it correct? And not it is correct. Yes, that is correct. Very good. Marcionita, só de curiosidade mesmo, qual palavra britânica significa o mesmo da pronúncia? Ok, little. Há alguma palavra britânica que significa o mesmo que little, quando os americanos dizem little? Não há, que eu saiba não há little. Há ladle, mas é diferente, é um pouco diferente da pronúncia. Ladle é diferente do little. Ladle é uma concha. Sabem aquelas conchas que a gente tira a sopa? A concha. Então em inglês é ladle.
Ladle. Então, little, como os americanos dizem, little, é quase ladle. Então, é parecido, é parecido. Small or short, exatamente. É isso mesmo. Small, pequeno, short, baixo, exatamente. Verdade, verdade, pode acontecer, pode acontecer. De uma palavra mal pronunciada virar um palavrão. Pode acontecer, claro que sim, claro que sim. Povo, vamos tirar a nossa foto. Se puderem ligar aí as vossas câmaras para tirarmos a nossa foto, seria tão bom ver os vossos rostos bonitos. Seria tão bom, very good. Temos ali um rosto já aparecendo. Liguem as vossas câmaras, deem-se um jeitinho no cabelo e vamos tirar a nossa foto da aula. Sónia, que bom, que bom, que bom. Very good, very good. Este é o momento da aula, Janaína. Bernarda, hello, hello. Este é o momento da aula, hello, hello. Este é o momento da aula que eu vejo os vossos rostos todos. Estão boa. Fabiana, hello, hello. Very good, very good. Há pessoas que não gostam de ligar a câmera por nada nesta vida. Verdade, Amanda? Já vou. Dineia, hello, hello. Está aí no seu sofazinho, quase dormindo, ouvindo o Marco. Que coisa. Very good. Beatriz, conseguiu escutar-nos, a Beatriz, que bom, que bom, que bom. Amanda, hello Amanda. Ariane, hello, hello, hello. Very good, hello. Bom ver vocês. Que bom. As outras pessoas, a Elizabeth não quer ligar a câmera porque isto é hora de almoço em Portugal. Então, não, nem pensar. Not today. A Elizabeth diz, not today. Verdade, verdade. Very good. A Amanda não está só, está mais pessoas a fazer inglês também lá, na casa dela. Hello, hello, bom, que bom, que bom. Como é que chama? Como é que chama? Não é a Little Sister, pois não? Não é a Little Sister, pois não? Ok. Very good. Ok, muito bem. Vamos então tirar a nossa foto. Eu vou contar até 3 antes de tirar a foto. Não se preocupem. Vamos tentar apanhar o melhor ângulo de todo o mundo. Ok, very good. Eu conto até 3. Ok, 1. Há pessoas que dizem, no sábado passado fiquei tão feio. Mas hoje vamos ficar todos bonitos. 1, 2. Que bonitos nós somos. Isto é que tirou. Só mais uma. Só no caso de ter dado ruim. Só mais uma. 1, 2. Só... foi sim. Claro que foi. Claro que foi. Very, very, very good. Ok. Beatriz. Hello, Beatriz. Uma segunda Beatriz. A Beatriz é a filha da Amanda. The daughter. Ok. Só uma última dúvida. A Amanda estava a dizer a palavra that. Palavra that. Que é difícil de pronunciar. E eu entendo isso. Quis escrever a palavra that. Agora, em primeiro lugar, a palavra that, vamos pensar na palavra como uma unidade. Okay? Porque às vezes, no meio da frase, ela ganha outros sons. Okay? Mas primeiro pensar na palavra como uma unidade. Então, lembrar de pronunciar o TH com a língua nos dentes. Todo o TH em inglês é pronunciado com a língua nos dentes. Então fica that. Okay? That. E aquele T do fim também ser pronunciado. Então, that. Estão a ouvir? That. Okay? Very good. Olha, estamos no final. Tão bom, passou rápido o nosso tempo. Muito, muito obrigado a todos. Uma boa continuação do final de semana. Pratiquem inglês, pratiquem. Não consigo dizer vezes suficientes para praticarem. Continuem a praticar inglês. Thank you very much. Obrigado a todos. And I will see you next week. Até para a semana. Very good, Fabiana. Que bom que conseguiu. Que bom que vocês conseguiram todos. É tão bom tê-los aqui. Thank you very much. Bye.